Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boa tarde para todos os irmãos e irmãs muçulmanos que estão nos ouvindo a partir de agora. Com vocês, Sheikh Omar Dori, Imam Khatib da Mesquita de Varginha, com a nossa live, nossa 21ª live. Eu peço desculpa por ontem, porque a internet estava muito ruinzinha aqui na Mesquita. E para evitar de ficar picotando como aconteceu, né, anteriormente, na live anterior, tá bom? Então eu peço a você que tenha um pouquinho de paciência, às vezes pode ocorrer, infelizmente a internet não é confiança de que nós teremos uma qualidade maravilhosa todos esses dias, tá bom? Então eu peço a você que nos ajude, sempre estando conosco e compreendendo esses acontecimentos. Eu agradeço a presença de todos vocês que estão sempre conosco aqui todos os dias do mês do Ramadã ou todas as noites, nos prestigiando com a sua presença, né, com a relação das nossas lives. É importante que todos vocês assistam às nossas lives, assuntos tão importantíssimos, assuntos esses que farão com que nós possamos, né, sempre estar no melhor de aprendizagem daquilo em que é o Islã, daquilo em que é a realidade do Islã, tá bom? Então não esqueçam sempre de estar junto conosco, nos acompanhar e assistir as nossas lives. Hoje o assunto, dentro do Alcorão, o último livro revelado, nós estaremos falando, né? Casem-se com 2, 3 ou 4 daquelas que você desejar. Eu vou estar falando sobre o assunto poligamia. É um assunto importante, é um assunto, muitas vezes, né, que as pessoas não compreendem esta relação, né, de como o Islã determina. Se a poligamia, por exemplo, é uma coisa que somente foi determinada ao Islã, muita gente pensa nesse sentido, né? Muitas pessoas que não são muçulmanas acabam pensando isso, que quando a gente está falando da poligamia, a gente estaria se referindo somente, né, à relação daquilo em que é a prática, como se isso fosse uma questão somente, né, do Islã e como se isso não tivesse ocorrendo. A gente vai estar falando sobre esse assunto porque é um certo, como é que eu vou dizer, né, preocupação, porque muitos muçulmanos até negam esta relação. Muitos irmãos e irmãs muçulmanas negam a poligamia, tá? Negam o quê? A poligamia. Então é importante a gente sempre estar falando sobre esse assunto e nós estaremos falando sobre isso. O que Allah Azza wa Jalla vai nos dizer em relação à poligamia, como funciona e estaremos falando sobre a importância do casamento, tá bom? Isso também é importante, está dentro dos assuntos necessários para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. O que é o casamento também de importância na nossa vida, pois é ele que vai nos proteger de vários males. Nós estaremos falando sobre esse assunto, inshallah, e a importância da poligamia, tá bom? Então não esqueçam de estar junto conosco nessa caminhada de aprendizagem. Não esqueçam de assistir todas as nossas lives anteriores. Se você ainda não assistiu às nossas lives anteriores, né, e ainda não esteve conosco em nenhuma live, então aproveite, se você está entrando nessa primeira live aqui, vá lá assistir. Tenho certeza que vocês vão gostar muito das nossas outras lives anteriores, tá bom? Então não esqueçam de estar nessa caminhada de aprendizagem, né, e entendimento, para que a gente possa sempre estar aprendendo o que é o Islã, aquilo em que é a revelação do último livro revelado, o Alcorão, o último livro revelado por Allah Tabaraka wa Ta'ala para a felicidade da humanidade. Não haverá nenhum outro livro depois desse livro, como não há nenhum profeta ou mensageiro depois do profeta Muhammad, alaihi salatu wassalam. Então não esqueçam de estar junto conosco nessa caminhada de aprendizagem, tá? Que nós hoje estaremos falando a relação da poligamia e o casamento com mais de uma mulher, tá? A relação de ter mais uma esposa. O que fala Allah Azza wa Jalla, né? O que é falado sobre as pessoas, infelizmente, muitas vezes escritas e falando sobre o Islã, pessoas que dizem, né, que estão falando sobre o Islã e muitas vezes nem sabem o que estão falando, né, em relação ao Islã. Pessoas que não são muçulmanas muitas vezes vão se referir a esses assuntos pensando que entendem do que estão falando e não têm a menor ideia do que estão falando de verdade, tá bom? Então estejam junto conosco, deixe a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário, que a gente vai estar lendo no final da live. Não esqueçam de compartilhar essa live com seus amigos e familiares para fazer chegar o máximo de pessoas para estarem junto conosco nessa caminhada de aprendizagem e entendimento. Não esqueçam, volto a repetir, né, de compartilhar essa live com seus amigos e familiares, muçulmanos ou não, independente sejam muçulmanos ou não, para poderem ouvir sobre o Islã. Muitas pessoas vão perguntar para a gente sobre o Islã, vão perguntar vários assuntos, né, e é necessário. Um desses assuntos é a poligamia. Nós vamos estar falando sobre esse assunto. Espero que todos possam estar junto conosco
nessa caminhada, neste tempo, né, de aprendizagem. Pois é muito importante para todos nós podermos aprender. Pessoal, mais um pouquinho de paciência que a gente vai estar começando. Nos ajude a compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para estarem andando com a gente. Deixe sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário. Bismillah, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Renovando meu salam com vocês, Sheikh Omar Dori, imam khatib da Mesquita de Varginha. Nós estaremos falando hoje sobre um versículo em que Allah Azza wa Jalla diz: "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, dhalika adna alla ta'ulu." Ou seja, Allah Azza wa Jalla, no capítulo das mulheres, que foi revelado exatamente porque as mulheres queriam que falasse sobre os assuntos dela, Allah Azza wa Jalla revelou esse capítulo, e dentro desse capítulo tem este versículo a qual eu acabei de falar, né? Então, casem com as mulheres que vocês desejarem em 2, 3 ou 4. Se vocês temerem não serem justos, então que se casem com uma única mulher ou daquelas que estiverem à sua mão, né? Isso é melhor, né? Se vocês temerem não ser justos, né? Temerem o que? Cometer a injustiça. Eu vou estar falando sobre isso, é muito importante. E antes de eu começar sobre isso, falar sobre o casamento. O casamento é algo importante dentro do Islã. É a única forma que um homem e uma mulher podem estar juntos. Vou repetir, o casamento é muito importante dentro daquilo que é determinado por Allah Azza wa Jalla, por Deus Altíssimo, pois é a única forma de que os homens e mulheres podem estar juntos. Por exemplo, um homem não pode estar com nenhuma mulher que não seja sua esposa, sua irmã, a sua mãe, a sua tia, sozinho, por exemplo, tá? Isso não é permissível, desde que estejam com eles outras pessoas. Isso aqui não é permissível. Como não é permissível, por exemplo, homens e mulheres ficarem interagindo sem terem nenhum tipo de relação social, ou seja, casamento, mãe e pai, né? Mãe e pai, ou pai e filho, ou mãe e filho, ou tia e sobrinho, tá bom? Ou tio e sobrinha. Diferentemente disso, não há a permissibilidade. O casamento é a única forma de se colocar. Allah Azza wa Jalla diz: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Allah Azza wa Jalla lhe diz, né? E com certeza nós criamos para vós de vocês mesmos vossas companheiras. E a gente lembra a história do Adão alayhi salam, que Allah Azza wa Jalla criou do Adão a Hawa alayhi salam, tá bom? A sua o que? Parceira. Não existe nenhuma outra mulher que foi criada antes dela. Isso não é real e não é verdade. O cristianismo hoje propaga muito essas coisas e não tem fundamento algum nesta relação. Allah Azza wa Jalla criou do Adão a Hawa, o que? A Eva, né? Então ele diz, ele criou de vós mesmos vossas companheiras, né? Vossas companheiras. Em outro versículo ele diz, lahunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ou seja, elas são vossas vestimentas e vocês são suas vestimentas. Esta relação quer dizer o seguinte, a importância do casamento, da relação entre as pessoas, para que nós possamos ter o sentido de reprodução, para que nós possamos ter o sentido de convivência para os nossos desejos, né? Essa é uma relação importantíssima, que as pessoas acabam esquecendo. O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, ele diz, né? Tazawwaj wal-wadud wal-walud. Ou seja, casem daquelas que vocês amam, daquelas que vocês gostam, né? E reproduzem. Por quê? Porque a relação do homem e da mulher, a existência do homem e da mulher, você sentir desejo não é pecado. Eu sempre repito isso aqui, vou falar. Não existe pecado no sentir o desejo. O pecado aqui é quando você sente o desejo extraviado, ou seja, para o adultério ou comportamentos, né? Infelizmente, as pessoas acabam se aproximando disso. O motivo do casamento é exatamente para evitar o quê? O adultério, o comportamento imoral. Aí ele se torna obrigatório. Aqueles que temem o adultério devem se casar, tá? Se tiverem a condição para tal. Aqueles que não devem jejuar. Essa é uma relação importante para que a gente compreenda a importância da nossa sociedade. É alicerçada sobre a família de verdade. Não é essa família que as pessoas falam e depois não se importam. Não, é a família de verdade, onde você terá sobre os seus filhos uma educação, um comportamento, a sua esposa terá sobre os seus filhos. Então o casamento é importantíssimo. O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, ele também diz em outro hadith, Arba'u sunan al-mursalin. Ele fala assim, 4 são, né, condutas dos profetas, ou mensageiros, se a gente puder traduzir assim também. Ele diz, al-haya, o pudor, né, a siwak, a escova de dente, a ta'attur, né, o perfume, o nikah, o casamento. Essas 4 coisas são práticas de todos os profetas e mensageiros. O casamento
é fundamental. Então o casamento é uma instituição importantíssima dentro do Islã, que alicerça-se exatamente sobre a relação da convivência dos indivíduos. Não é para cometer fora disso, não existe namorada ou namorado no Islã. Ashiqa, que eles falam em árabe, ashiq, que é a relação do quê? Da namoradinha ou do namoradinho. Isso não existe. Isso é o que? Adultério. Isso é fornicação. Tudo isso é proibido exatamente o quê? Para que não se desvie. Eu não estou falando das meninas, estou falando dos meninos e das meninas. Isso não é permissível nem para os homens e nem para as mulheres. Esteja no Brasil, esteja em qualquer lugar. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam me diz, né? Ittaqillaha haythuma kunt. Tema a Deus onde você estiver. Ao tempo ou ao local, não importa. O que você não pode é cometer o que está errado. Então, o casamento é algo fundamental dentro do Islã, onde nós vamos alicerçar a nossa sociedade. As mulheres são importantíssimas para as nossas sociedades. As mulheres são importantíssimas, pois elas estarão na principal educação dos nossos filhos nos primeiros 2 anos, né, de nascimento, onde ela educará o filho para o coletivo social. Isso é importantíssimo. As mulheres são importantíssimas, são partes importantes da nossa sociedade. É por isso que atacam muito as mulheres dentro do Islã. Quando vão atacar os muçulmanos, atacam as mulheres. Exatamente por quê? Porque o enfraquecimento das mulheres é o enfraquecimento da sociedade. Então, é importante que a gente se preocupe com a educação e que a gente se preocupe com manter os nossos casamentos. E manter ele alicerçado dentro daquilo que foi determinado por Allahu Azza wa Jal, por Deus o Altíssimo. Então, o casamento é algo fundamental. E aí a gente entra na poligamia ou poligenia. A poligamia é a autorização, não a obrigatoriedade. É a autorização que os homens possam ter mais de uma esposa. Quando eu falo da poligamia, quando eu volto para a história dos seres humanos, a poligamia a qualquer tempo ela existiu. Ela não acaba porque o cristianismo cria uma monogamia, não. A monogamia só existe com o cristianismo por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de vários outros problemas que estão ligados exatamente à questão financeira, nem um pouco ligado ao sentido comportamental. Então, o que acontece? A poligamia sempre foi o quê? Permissível. Historicamente, se a gente ler a história dos seres humanos, em qualquer grupo, a poligamia sempre foi permissível. Até no período do cristianismo mais antigo, era permissível. Ela nunca foi proibida de fato, senão depois que ela chega na Europa e aí tem as relações, né, de herança, descendência. A gente está falando de nobreza, a gente está falando nem de pobre, a gente está falando das pessoas ricas que tinham descendências de casa e etc, e herança, o que ficaria. Porque só o primogênito tinha direito à herança, só o primogênito tinha direito à relação, né, de ter, ser rei e etc. Então, uma das formas para se assegurar que isso ocorresse era a relação da poligamia terminar, ter a monogamia. A poligamia sempre foi uma relação. Allahu Azza wa Jal, ele determinou a poligamia como fator, tá, das sociedades. Por quê? Primeiramente, os homens têm responsabilidades para com as mulheres. Allah Azza wa Jal diz: "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Allahu Azza wa Jal, ele diz: os homens têm responsabilidades sobre as mulheres. Isso é uma responsabilidade do quê? De alimentação, de vestimenta, educação e todas as relações que estão ligadas, seja ao pai, seja ao marido, seja aos irmãos, sejam aos tios. É a relação do quê? Do resguardar a mulher. E não é diferente para a relação do marido, porque a mulher ela não tem obrigação de trazer sustento nenhum para dentro de casa, mas a obrigação do homem é o que? É obrigatório para o homem. É obrigatório para o homem dar à sua esposa relações daquilo em que são melhores para ela. Então, o resguardar as mulheres é algo necessário e aí entra-se a relação da poligamia. Por quê? Porque nós sabemos, primeiramente, que biologicamente falando, né, para quem até não crê em Deus, biologicamente falando, o número de mulheres sempre será maior do que o de homens. Vou repetir. O número de mulheres sempre será maior do que os homens. Nós chegamos aqui no Brasil, sem estarmos em guerra nenhuma, a números gigantescos, chegamos a 8, 9, dependendo das cidades, número de mulheres para cada homem. Então isso é uma relação para a gente poder compreender a importância. Como é que nós vamos evitar
que aconteçam aquilo em que nós acabamos de falar, a zina, o adultério, por exemplo, ou a fornicação. Se você tem muitas mulheres, obviamente terá procura daqueles poucos homens que existem. Uma das formas de não ter o regramento do adultério, como acontece no Brasil, por exemplo, o adultério é cantado como se fosse a coisa mais linda do mundo. Todo mundo quer ter alguém puro, mas todo mundo está cometendo adultério. Aí grita-se a relação de pureza em relação. O quê? Uma das formas de resguardar as mulheres de não serem tratadas como objetos, como acontece hoje no Brasil. As mulheres são simplesmente tratadas como objetos. A pessoa usa, joga fora e depois ele vai lá e pega outra. E aí elas se acham muito livres fazendo isso também. E o que acontece? Você tem um aumento de dissocialização. As pessoas deixam de ter relações sociais, porque um dos fatores principais de relações sociais é o casamento, onde você fundamenta, né, grupo social. Não estou falando só do casamento, estou falando dos grupos sociais. Então, uma das formas de evitar que acontecesse isso, porque o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele diz, um dos sinais do final dos tempos é que chegará um tempo que o número de mulheres será de 50 para 1, 50 mulheres para cada homem. E todas essas mulheres estarão procurando o quê? O adultério. Por quê? Porque o casamento será dificultado, ele se transformará em algo dificultoso ou algo desnecessário. Por exemplo, nos países árabes hoje, por exemplo, por causa do sadaq, por causa do mahro, né, o presente que é dado à mulher, não é dote, é presente, tá? Não é dote, é um presente que a mulher vai pedir para o marido. Isso não tem nada a ver com dote, mas presente é uma relação do quê? Né? De valores astronômicos, que são dificultosos muitas vezes para os jovens se casarem. Então essa é uma relação do quê? Que facilita o adultério. Então o casamento, né, com as mulheres em relação de terem a poligamia é exatamente para quê? Evitar a prática do adultério. Não é muito mais prático e muito mais real do que a mulher saber que ele está com a outra esposa, do que ele está cometendo adultério na rua, trazendo doença para casa, etc., como acontece aqui no Brasil, infelizmente. Então, essa é uma relação em que as pessoas não conseguem compreender. As pessoas aqui no Brasil são contra a poligamia, mas cometem adultério. Aí uma vez uma pessoa fala, uma coisa é a ética, outra coisa é a moral. Não, isso aqui é a mesma coisa. Nessa relação que há a facilitação para o adultério, porque não há a facilitação para o casamento. Então, a relação do quê? De proteger, e isso tem a ver com a proteção das mulheres, porque quem sempre sofrerá com a relação do adultério são as mulheres, né? Infelizmente, né? Allah Azza wa Jalla diz, فَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَتْ سَبِيلًا, né? Ou seja, وَسَاءَتْ سَبِيلًا, não se aproximem do adultério, porque ele é o quê? Uma fahisha. Ele é o quê? Ele é algo, né? Vamos dizer assim, sujo, tá? É algo sujo, sujo em todos os sentidos, porque trará para a sociedade destruição, como a relação de que um mau caminho, como Allah Azza wa Jalla diz, né? Um mau caminho, um mau comportamento em que as pessoas trarão. Então, a poligamia tem essa primeira relação. A segunda relação, que é a questão que eu estava falando de número, é uma questão importante. Se você tem número muito grande, obviamente essas mulheres que não estarão casadas não conseguirão casamento. Não conseguirão o quê? Casamento. E aí como é que fica essas mulheres que não se casarem? Como elas não terão um parceiro, elas não conseguirão um parceiro, né? E aí, como eu disse, isso, não tendo isso, abrirá-se as portas do adultério. Então é uma relação de quê? Né? De facilitar exatamente para que as mulheres possam se casar, para que elas possam, né, estar desfrutando daquilo que é o desejo. O desejo não é pecado, só se torna pecado quando ele é extraviado. Então é uma relação do que? Exatamente, também volta-se ainda para a proteção das mulheres. E aí vem a relação do quê? Daquele homem que casou com uma mulher e ela não consegue ter filhos. Por exemplo, ele não consegue o quê? Ter filhos. O que ele vai fazer? Ele vai se divorciar dela e casar com outra mulher? Não, ele pode continuar casado com aquela mulher e ter uma segunda esposa para que ela lhe dê filhos. Isso vai diminuir a outra? Não, não vai diminuir a outra em nada. É uma relação do quê? De que há esta permissibilidade. Ou que a mulher tenha uma doença que a incapacite, até mesmo de estar com o marido dela, até nos momentos necessários. Não há problema nenhum. Exatamente o quê? Para evitar de que ele procure na rua, ele tenha a relação do casamento. Isso tudo para evitar o quê? A destruição social. As principais doenças sexuais, porque países como que a gente tem, né, a AIDS, por exemplo, que ele teve um aumento gigantesco, está ligado, né, à relação da falta de comportamento moral, onde as pessoas começavam a ter relações uns com os outros,
né? Quando você vai doar sangue, a pessoa pergunta se você é casado, se você tem uma relação fixa, ou seja, para ver se o seu sangue presta para alguma coisa, porque muitas vezes a pessoa chega lá e ele tem a promiscuidade como vida, né? E há muito tempo a promiscuidade era quando um homem tinha relação com mais de uma mulher. Hoje as pessoas, né, nem têm essa palavra, promiscuidade até sumiu praticamente dos dicionários, porque as pessoas começam a ter relações umas com as outras, nem se lembram qual foi a primeira pessoa que ela teve relação. Nem ele lembra qual foi a primeira mulher que ele teve relação. De tal forma, então não há proteção da sociedade. Então essa questão, exatamente o que? Se a mulher não tem essa capacidade, né? A questão de que o marido dela, para evitar isso, ele tem o que? A segunda esposa. E isso tudo, volto a repetir, não é obrigatoriedade, né? É um direito que pode ser feito. Não é obrigado que os homens tenham 2, 3, 4 esposas. Muita gente acha que é isso, que o muçulmano ele vai casar com uma esposa, ele pode ter 2, 3, ele vai casar com as 3. Não. A relação aqui é que ele pode ter essa questão, né, de mais uma esposa. Não é obrigatória. E aí entra-se naquilo, como eu disse, né, todos esses assuntos estão relacionados exatamente para quê? Para que a gente possa, né, evitar os males maiores. Nós estamos falando daquilo que são os desejos que ocorrerão. Eu não estou falando só do Brasil, estou falando de outros lugares. Tá? Então, a relação do quê? Do que a gente possa, né, por exemplo, com casamento, olha o que acontece aqui no Brasil. Esses homens que têm mulheres na rua, eles têm filhos na rua. Muitas vezes esses filhos não receberão os direitos, até porque aqui no Brasil eles só começaram a ser vistos por lei no final da década de 90, como gente, porque eles nem eram considerados nesse conceito. As mulheres, então, não preciso nem dizer nada, eram nada mesmo. Quando esse homem morria, ela não tinha direito de nada, em absolutamente nada. Essas crianças ficavam perdidas, jogadas ao léu. Por quê? Ela teria que entrar na justiça e provar e demoraria, e muitas vezes ela não conseguiria receber. Por quê? Porque isso não era um casamento. Era só o quê? Uma ilegalidade, o adultério. Tá bom? Com esses filhos de adultério, infelizmente. Esse é um grande comportamento que a gente vê muito aqui no Brasil até hoje. Então, essa é uma relação de proteger tanto a mulher como as crianças que estão ali. É a forma de que essas crianças tenham os seus direitos reservados e que essas mulheres tenham os seus direitos reservados. Isso aqui é importantíssimo. Então, a poligamia, ela funciona desta forma. São coisas importantes para que as mulheres, principalmente as mulheres, sejam resguardadas, para que não aconteça como acontece aqui no Brasil. Então, essa é uma relação importantíssima que Allahu Azza wa Jalla, Deus Altíssimo, está colocando. Mas ele coloca uma regra. Ele coloca a regra do quê? Se você tiver capacidade de ser equitativo. Ser o quê? Equitativo. Colocar isso, né, numa equivalência. Porque quando você casa com mais de uma mulher, você tem que dar a uma e a outra a mesma coisa. Isso é o quê? Equidade. Não é dar uma a mais e a outra a menos. Não. Isso aqui é a equidade. Isso aqui entra na equidade. Se você não tem capacidade para tal, então que se case com uma. Tá bom? Essa é uma relação importantíssima. Allahu Azza wa Jalla está colocando. E aí entra uma coisa importante. Eu vejo muitas pessoas falando na internet que o homem precisa pedir autorização da primeira esposa. Não precisa da autorização da primeira esposa. Por que não? Porque isso é um direito determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala. E como eu disse, não é obrigatório que ele se case, mas é um direito que ele pode se casar com a segunda esposa. Ele tem que avisar, ele não tem que pedir permissão. Tem pessoas que vão, infelizmente, para a internet e acabam falando esses absurdos. Ele não precisa pedir permissão para a primeira esposa, e se ele casar com a segunda, ele vai pedir para a primeira e para a segunda, para casar com a terceira, isso não existe. Ele vai o quê? Avisar. Desde que ele consiga ser equitativo, não há problema nenhum, tá? Então ele precisa avisar. Aí algumas pessoas falam, aí tem mulher que fala assim, não, já vi esse tipo em vídeo ainda, ensinando errado e falando coisa errada. Falar para as pessoas assim, não, se eu não quiser eu peço o divórcio. Não, isso não é permissível. O profeta Muhammad alayhi salatu wasalam diz, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghayri ma ba's fa haramu alayha ra'ihatul jannah. O profeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ele deixa bem claro, aquela mulher que pedir o divórcio do seu marido sem motivo algum, e um desses motivos é exatamente ela pedir o divórcio sem motivo, que é a segunda esposa, ela não sentirá, ela será proibido a ela o cheiro do paraíso. Então essa é uma relação importante, isso não é motivo de divórcio, da mulher pedir divórcio, ela não pode pedir divórcio por causa disso, porque isso é um direito. Isso é o quê? Um direito. E aí, como eu volto aqui, não é obrigação, não é porque é direito que isso é obrigatório. A condição é aquela que eu acabei de falar, capacidade. Ele tem a capacidade de ser equitativo, não há problema nenhum.
tá bom? Então não há a proibição de que o homem o faça, não há obrigatoriedade. Ele pode ter a segunda, ele pode ter a terceira, ele pode ter a quarta esposa, desde que ele seja equitativo e que se ele teme a isso, então que ele fique o quê? فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. Ou seja, né, se você teme, então se vocês temem né, que não serão justos com as suas esposas, ou seja, com duas esposas, por exemplo, você não tem capacidade de dar as duas esposas, então que você se case com uma ou daquelas que você tem que estar à sua mão. Isto é melhor se vocês temem o quê? A injustiça. Essa é uma relação importantíssima para a gente entender. Então, a quem falar o contrário disso que eu acabei de falar aqui, está falando coisa, não é por causa de mim. Isso aqui são concordâncias exatamente sobre aquilo em que aconteceu na época do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, e dos sahabas. Então, radiyallahu anhum. Então, essa é uma relação importantíssima para a gente entender. Não há permissibilidade, não é preciso pedir permissão para o casamento e só há essa permissibilidade. O casamento, sempre lembrando, né, para aqueles que temem o adultério, se torna obrigatório. Não é obrigatório se ele não teme o adultério, nem a mulher teme o adultério, tá bom? Então essa é a relação do casamento da chamada poligamia. Essas são as coisas relacionadas à poligamia. O assunto que eu falei anteontem, eu falei o seguinte, que eu vou fazer um resumo. Mas eu vou deixar para falar amanhã, porque né, para não ficar dentro desse assunto ficar muito longo, tá bom? Então não esqueçam de compartilhar essa live com seus amigos e familiares, não esqueçam de deixar sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário, pois é muito importante para nós, para a gente poder tá sabendo sobre a relação né, dessa questão da poligamia, tá? E aí quando eu falo poligamia aqui, estou me referindo só ao casamento dos homens, como mais de uma mulher, tá? Não existe poligamia contrária aqui o reverso. E volto a lembrar, isso é histórico. Quem falar contra isso está falando contra a história. A história dos seres humanos é a poligamia determinante, tá? Vou repetir, a poligamia é determinante. Em qualquer povo que você procurar na história, a poligamia sempre foi determinante, tá bom? Né? Então, não esqueçam que hoje é ímpar, noite ímpar, né? Dos últimos 10 dias do mês do Ramadã, das 10 últimas noites, noite ímpar. Se preocupem em levantar no último terço da noite para rezarem, pedirem aquilo em que vocês querem de Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Não esqueçam do A principal, né? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Isso é muito importante a essa noite, tá bom? Não esqueçam disso. Se as mesquitas tiverem pessoas indo para os seus imãs, estiverem dirigindo na mesquita a oração, vão para as mesquitas, porque será melhor para vocês, tá bom? Botarem nos comentários, inshallah. Não esqueçam de deixar sua pergunta, sua dúvida e seu comentário. Não esqueçam também né, de compartilhar essa live com seus amigos e familiares. E não esqueçam também de assistir as nossas lives anteriores, tá bom? Eu vou estar lendo agora, inshallah. Dora Halima deixou assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O Marco Clementino deixou assalamu alaikum, né? O Robson Lima deixou assalamu alaikum. O Fábio Borges deixou assalamu alaikum wa rahmatullahi, meu irmão. Obrigado por mais uma live, eu que agradeço, tá? O Hussein Ali Salam deixou assalamu alaikum. E o Adzus Maior deixou mashallah. Né? Eu agradeço sempre a presença de todos vocês, barakallahu fikum. Amanhã, inshallah, a partir das 9h05, entre 9h05 e 9h10, nós estaremos juntos com mais uma live. Esteja aqui sempre conosco, sempre nós estaremos aqui até o final do mês do Ramadã, inshallah, só por algum motivo maior, nós não apareceremos aqui, mas estaremos sempre aqui, tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.